Olá, meu nome é Daniele Corrêa, sou professora de Biologia e hoje nós vamos adentrar a aula 85 e falar um pouquinho sobre fluidos corporais. Bom, o que são fluidos corporais? Fluidos corporais, que também podem ser chamados de fluidos biológicos, são líquidos originários dos corpos de pessoas vivas, tá? Então, tudo que é fluido, tá? Que é originado do nosso corpo, é um fluido corporal, tá? Então, por exemplo, o muco que eliminamos na narina é um fluido corporal, a lágrima, que mais? A saliva, que mais nós podemos colocar aqui como fluido? Nosso líquor espinhal, tá? Então, todos os fluidos que são originários dos nossos corpos são fluidos corporais ou biológicos, tá? Quando a pessoa morre, esse fluido corporal, ele é misturado com a lise das células, né? Que na verdade essas células sofrem um processo de lise, de quebra, então há mistura aí com essa matéria orgânica e deixa de ser um fluido corporal, né? Então a gente já tem aí uma mistura desses fluidos com o produto de lise, de decomposição, então a gente não pode mais chamar como fluido biológico, tá? Os fluidos, eles são excretados ou secretados do corpo, tá? Então, lágrima é secretada, né? O sêmen é excretado. Então, tudo que é excretado, ou seja, para fora do nosso corpo ou para dentro do corpo, é um fluido corporal, tá? Esses fluidos, dentro desses fluidos, dentre eles, a gente tem a água como principal ingrediente, né? Então, a água é o componente majoritário dos fluidos corporais. Então, a água é o que compõe aí 60 a 65% dos nossos fluidos, tá? Então, quando a gente pega aí a composição desses fluidos, 60 a 65% é constituído de água, certo? Essa água, ela pode estar tanto dentro quanto fora da célula, tá? E aí, esse transporte das moléculas de água, elas acontecem pelos transportes através da membrana plasmática que nós já vimos, que nós temos aí a difusão, a osmose, a fagocitose, a pinocitose, né? Então, essa água ela é transportada principalmente, né, através da osmose, que nós já observamos anteriormente. Essa água também está contida no nosso plasma. Então, o plasma tem a parte sólida, que é de células, que são os glóbulos, né? E aí a gente tem também a parte líquida, né? Que é o plasma, que é um líquido bem transparente, né? E nós temos a água contida no interstício, ou seja, entre as células, né? Então, entre as células, nós temos aí, dependendo do tipo de tecido, mais ou menos substância intercelular. E aí, essa água também pode ficar contida nesse interstício. Além da água, nós temos outros componentes desses fluidos, como, por exemplo, os solutos. Nós temos solutos não eletrólitos, que não carregam carga elétrica, que é a glicose, lipídio, proteína. E os solutos que são os eletrólitos, que são sais, ácidos e bases. Cálcio, potássio, sódio, né? Então, nós temos tudo isso como componente também dos nossos fluidos corporais. E para ter um equilíbrio, o que precisa ocorrer? Toda água que entra deve ser igual à água que sai, senão fica um déficit. Ou um déficit para mais ou um déficit para menos. E aí o corpo vai tentar se organizar para manter esse equilíbrio, né? Então, se a gente perdeu mais água do que entrou, o corpo
através da homeostase, né? Que nós vamos ver em outras aulas. Ele vai ser capaz de, através de alguns mecanismos do corpo, segurar a água que temos ainda dentro do organismo, tá? Para que a gente não sofra um processo de desidratação. Então, o corpo, ele vai tentar segurar essa água no organismo através de mecanismos de homeostase, tá? Então, o balanço hídrico tem que ser água que entra e água que sai em equilíbrio. Então, tudo que entra deve ser igual a tudo que sai, tá? Para que não haja nenhuma disfunção. Bom, esse equilíbrio a gente chama de homeostase, que nós vamos ver mais especificamente em outras aulas, como é que ela acontece, né? Mas existem alguns componentes que podem alterar esse equilíbrio. Então, quais são esses componentes? Então, a gente tem aí os fluidos corporais, né? Nesse esqueminha. A gente tem principalmente o estresse como um fator que pode alterar essa homeostase, tá? Quando a gente passa uma situação de estresse do corpo, é liberada algumas substâncias que fazem com que a homeostase seja afetada, né? Esse equilíbrio dos fluidos corporais sejam afetados, tá? Então, a gente tem aí os transportes, né? Osmose, difusão, filtração, reabsorção, né? Que são controle aí dos fluidos corporais. E a gente tem a situação de estresse com uma cascata hormonal, né? Então, o corpo, ele vai tentar compensar esse equilíbrio, essa homeostase, através de alguns mecanismos. Quais são eles, né? A gente vai ver mais detalhado na aula de homeostase, mas, por exemplo, a gente tem a ação de alguns hormônios que vai tentar absorver mais água lá na alça de Henle, que é do aparelho excretor. A gente também vai ter a sede, né? Então, vai dar sede para fazer o indivíduo ingerir mais água, porque está em déficit, né? Então, existem vários recursos aí que o corpo vai apresentar em situação de estresse, de desequilíbrio, para poder tentar compensar aí, né? E realizar essa homeostase, tá? Bom, aqui só para vocês terem uma ideia, nós temos a distribuição dos eletrólitos. Então, alguns eletrólitos que existem, então, nos nossos fluidos corporais. Temos aí sódio, temos potássio, cálcio, magnésio, cloro, bicarbonato, fosfato, sulfato, ácidos orgânicos e proteínas. Então, praticamente, esses são os mais importantes que nós temos no nosso corpo, tá? E os fluidos corporais? Então, a gente tem mais ou menos 42 litros de fluidos, tá? Esses fluidos, eles ficam divididos, então, na porção extracelular, ou seja, no exterior das células, intracelular, que é o fluido que está dentro da célula, intersticial, que fica naquela substância intercelular, que é aquele cimentinho que liga uma célula na outra, e no plasma, que é aquela parte líquida, transparente do sangue, tá? Nós também temos na parte intracelular, né? Esse líquido ele fica armazenado no citoplasma, tá? Então, ele não fica no núcleo, ele fica no citoplasma. E no meio extracelular, a gente tem, então, o plasma, como nós já comentamos, a linfa, nós já estudamos o sistema linfático, né? E vimos que a linfa, que é o resíduo, né? Do que as veias não conseguiram aí levar de sujidade, né? A gente tem aí o resíduo e a linfa, ela recolhe, né, esse resíduo que as veias acabaram deixando, né?
A gente tem o fluido também cérebro espinhal, que é um fluido diferente, que é o nosso líquor, para manter uma pressão intracraniana, né, adequada. E nós temos aí a urina também. Então, tudo isso é extracelular, né, gente? É fora da célula. E os sucos digestivos, né? Que a gente também tem bastante enzima, suco digestivo para facilitar a digestão, a degradação dos alimentos, que também é fora da célula, tá? E como é que funciona esse equilíbrio, gente? Esse equilíbrio é através dos transportes da membrana plasmática, tá? Então, vai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, se eu tenho um meio extracelular mais concentrado do que um meio intracelular, eu vou ter um deslocamento de líquido no meio mais concentrado para o meio menos concentrado, tá? Então, é isso que vai fazer a homeostase. Então, na verdade, esses transportes ocorrem a todo momento, tá? Onde eu tenho aí um desequilíbrio, eu tenho, por exemplo, mais fluido dentro da minha célula do que fora, então a tendência é que esse fluido saia da minha célula para o meio exterior, para ter um equilíbrio, tá? E vice-versa. E em cima nós temos aí o mecanismo da sede, só para vocês terem ideia como é que funciona o corpo em situação de estresse, de desequilíbrio. Então, olha só, eu tive uma perda de água pelo suor, então vamos supor que tá muito quente, eu transpirei muito e eu perdi mais água do que eu deveria, tá? Aí o que vai acontecer? O meu sangue ele vai ficar mais grosso, mais viscoso, mais concentrado. Então, o meu corpo vai detectar que isso aconteceu, ou seja, que eu perdi fluidos corporais e que o meu sangue está mais grosso. Então, o hipotálamo, que é no cérebro, vai identificar essas alterações e, para preservar a quantidade de água, vai me estimular a sensação de sede. Então, a sede, ela não acontece por acaso, ela acontece como um mecanismo compensatório para que eu possa beber mais água para restabelecer a homeostase, tá? Aí, o que vai acontecer depois que eu senti sede, né? E bebi água? A água ingerida, ela chega rapidamente ao intestino, onde ela vai ser absorvida e vai para a corrente sanguínea. Então, eu tive sede, foi um sinal de alerta, olha, tá precisando de água, né? Para ter homeostase. Aí eu bebi essa água chega rapidamente ao meu intestino, ela vai ser absorvida e vai ser jogada no meu sangue para o meu sangue ficar mais fino, né? Mais diluído, tá? O sangue, ele retorna na sua concentração normal, então ele volta a ter homeostase e facilita aí o transporte dos seus nutrientes, que na verdade é a sua função, né? Durante a atividade física, os músculos produzem um calor, né, que gera aí ATP, pela queima de energia, né? E aí isso aquece o organismo. Então, por que na verdade eu sinto sede durante uma atividade física? Por conta disso, porque os músculos eles vão produzir calor pela queima de energia, né? E esse calor vai aquecer o meu organismo. Eu fico até vermelha quando eu pratico exercício, né? A gente fica mais quente, justamente por conta desse ATP gerado pelo músculo. Aí, para evitar o superaquecimento, o hipotálamo libera parte da água do sangue para se transformar em suor, que vai evaporar, tá? E aí, com isso, vai controlar a temperatura corporal. Então, nós conseguimos ter essa compensação da temperatura corpórea. É um ciclo, né, gente? Faço atividade física, superaqueço o meu corpo por conta da energia gerada dos músculos.
aí minha temperatura sobe. Então, para eu manter esse controle da minha temperatura, o meu cérebro vai fazer eu suar mais, porque aí eu suando, eu consigo regular a minha temperatura, tá? Aí, esse suor vai me acarretar numa perda de água. O meu corpo também vai reconhecer que para eu não desidratar, eu preciso repor essa água que eu perdi. Aí, ele vai me dar sede. A sede vai me levar a beber essa água vai para o meu intestino, vai ser absorvida e vai voltar para o meu sangue para manter a homeostase. Então, esses mecanismos de sede e de suor são mecanismos que o corpo tem compensatórios para manter a homeostase. Então, essa questão da atividade física e da sede foi só um painel que eu trouxe para vocês repararem como é que funciona aí esse equilíbrio, essa homeostase. Bom, agora vocês podem complementar então com a leitura da apostila 7, referente ao conteúdo, realizarem aí os exercícios adicionais e enviarem até a data mencionada. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.